Buenas. Nessa sessão a gente vai falar do Delta Gamma Hedge de opções. Em outros vídeos a gente já falou do Delta Hedge, que basicamente usa a grega Delta para fazer o hedge de uma carteira de opções. E o que a gente vai fazer agora é justamente ampliar isso. Até porque a gente já discutiu quando a gente faz... Primeiro que o Delta é a grega mais importante para a gente fazer o hedge, para fazer uma proteção de uma carteira de opções. Mas a gente está aproximando algo que é uma curva convexa por uma linha reta, que também a gente já discutiu no outro vídeo. E para fazer essa correção existe o nosso querido Gama. Então vou mostrar como que a gente pode montar um Delta Gamma Hedge, o que é diferente de um Delta Hedge. Vocês vão ver que não tem tanta diferença aí, tá um pouco mais de trabalho aí matemático e tal, mas não é assim absurdo. E também vou mostrar como que a gente pode fazer um Delta Gamma Vega Hedge, ou seja, não somente eu vou proteger para a variação do preço do ativo objeto, que faz o Delta, mas vou corrigir esse Delta usando o Gama, e terceiro, vou me proteger das variações da volatilidade, usando o Vega, ou a grega Vega, tá certo? Então, vamos lá primeiro aqui para o papel. Estou colocando a mesma situação do vídeo anterior, então a gente precisa, sempre para falar de hedge é importante a gente ter assim um pano de fundo, uma situação, e a situação que eu vou colocar é a mesma anterior, então foram vendidas calls na quantidade que eu chamei de NC, eu quero proteger isso. Então, eu lancei as opções, eu posso perder dinheiro. O lançador tem sempre ganho limitado e perda ilimitada. Para proteger disso, dessa perda ilimitada, a gente pode fazer um Delta Hedge ou vou me proteger usando um Delta mais Gamma Hedge. Isto daqui, então, essa primeira parte aqui, é basicamente o que se faz o Delta Hedge, tá certo? Hedge é proteção, que a gente já discutiu no vídeo anterior. Então agora eu preciso de mais alguma coisa para fazer o Gamma Hedge. Então, só para vocês verem, vou lá para a planilha. Aqui na planilha, o que vocês estão vendo é a curva azul é o prêmio da call original. A linha amarela seria a aproximação usando o delta. Então, se a gente tiver a seguinte situação, uma pequena variação do preço do ativo objeto, o delta hedge costuma funcionar, mas tem que ser uma pequena variação. Agora, se a variação for grande, aí já entra este problema aqui, ó. Então, eu bato na convexidade, que é a distância entre a linha amarela e essa linha azul aqui. Tá certo? Tanto nesse eixo. Então, essa distância aqui entre a linha amarela e a linha azul é justamente a convexidade. Quando eu coloco o gama, a minha aproximação vira essa linha vermelha. Então, aí, ó, veja a diferente distância entre a linha vermelha, que é a aproximação delta gama, do preço original, que é a linha azul. E vocês vejam que boa parte do tempo, a linha da aproximação delta gama é quase igual, muito próxima da linha azul. E é por isso que a gente vai para o Delta Gamma Hedge. Inclusive, no vídeo do Delta Hedge, eu mostrei a diferença entre você fazer um Delta Hedge rebalanceando dinamicamente e a alocação fixa, que é essa linha vermelha. E aí vocês vejam que a linha vermelha, a alocação fixa, não funciona. Ela tem variações bem maiores. Então, se eu for para um Delta Hedge, eu tenho que fazer o rebalanceamento. Um Delta Gamma Hedge, eu também vou ter que estar fazendo o rebalanceamento. Mas esses rebalanceamentos vão ser menores, porque eu já tenho uma aproximação menor. Mas eu vou ter que ficar fazendo o rebalanceamento também no Delta Gamma Hedge. Mas também, assim, o Delta Hedge, apagando aqui, ó, se eu apagar essa linha vermelha, vocês estão vendo o seguinte, olha, eu vou colocar isso gerado aleatoriamente, eu tenho grandes variações, grandes picos aqui entre o meu hedge, tá certo? E o preço que eu vou pagar ou vou receber no final.
Então, por isso, eu tenho que partir para um delta gama hedge para pelo menos eliminar essas grandes variações que eu tenho aqui dos preços, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora, vamos trabalhar. Vou colocar aqui um ajuste. O que é esse ajuste? Olha, na minha carteira de hedge, eu tenho as opções vendidas, que eu já vendi, eu tenho o ativo objeto que eu vou comprar, e agora vou ter que ajustá-lo aí ainda mais para refletir o efeito do gama. E aí um detalhe importante, para proteger daquela convexidade pela distância ali da aproximação do real delta hedge para a curva, que é do preço da opção, eu vou ter que colocar aqui outras opções. Então, vou ter que colocar aqui opções que normalmente são opções compradas, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui outras opções, podem ser compradas, podem ser vendidas. Aí o próprio problema, quando a gente vai resolver aqui os pesos das carteiras, a gente vai, pelo sinal aqui das opções, saber se é comprado ou vendido. Então, aqui, eu vendi aqui NC, uma quantidade NC de opções, e aqui pode ser uma carteira de opções. Eu coloquei calls, mas pode ser, assim, call, mistura de call com put, com outras coisas, tá ok? Mais o ativo objeto. E aqui vai ter uma outra quantidade de opções que eu vou chamar de N2. N2 que é a segunda opção que está aí dentro dessa nossa carteira. Tá joia? Então, e eu preciso disso. Isso daqui é justamente para corrigir o problema da convexidade. E aí sim, com isso, eu vou ter aqui mais o efeito do gama. Tá joia? Então, resolvendo agora isso, eu vou transformar essa minha carteira de hedge aqui, esse é o meu portfólio, tá joia? Portfólio, que eu vou chamar de P. Ele vai ter uma variação, então, se o preço do ativo objeto mudar, ele vai ter uma variação nessa minha carteira de hedge, que eu vou chamar de delta P. Esse delta P vai ser igual à quantidade de calls que eu tenho vezes o delta dessa carteira, mais a quantidade de ativos objetos vezes o delta do ativo objeto, mais essa nova opção aqui, N2, que eu vou chamar quantidade N2 vezes o delta da segunda opção 2, ou opção 2. E agora, no delta hedge, a gente zerava isso daqui. Agora, eu vou zerar este daqui, tá certo? Então, deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Nosso objetivo vai ser achar uma quantidade NC, NS e N2 que zera essa variação, ou melhor, o delta dessa nossa carteira de hedge, mas agora a gente também é delta gama hedge. Então, eu também tenho o gama da carteira, que é também a quantidade de cada um dos ativos vezes o gama de cada um deles. Isso é o legal das gregas, inclusive. A grega de uma carteira é a quantidade de cada um dos ativos vezes o gama de cada um desses ativos individuais. Então, aí eu posso fazer isso daqui, ó, que facilita bem. NS vezes o gama do ativo objeto, mais N2 vezes o gama da segunda opção. E eu quero gama zero também, quero ficar neutro aqui, eu quero eliminar esse risco, tanto da variação aqui do gama, mas da variação do próprio delta. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu tenho que resolver, ó, cheguei num sistema de equações. Beleza.
quero zerar o delta, quero zerar esse gama, e aí, se tiver variação de preço, essa minha carteira de hedge não vai variar o preço. E para garantir que essa variação de preço assim está bem feita, eu estou zerando também o gama dessa carteira. Ó, legal. E aqui eu vou colocar alguns comentários para a gente não esquecer. Que comentários que eu quero lembrar aqui? Deixa eu colocar essa cor que vai chamar mais atenção. Lembrando aqui o seguinte, que o delta do ativo objeto, então o delta do ativo objeto é igual a 1, e o gama do ativo objeto é igual a 0. A gente discutiu isso lá no vídeo do delta hedge, então lembrando disso daqui. E agora o nosso sistema, eu quero justamente achar a quantidade de opções aqui e ativos que vão zerar isso daqui. Lembrando o seguinte, esse nosso NC aqui, a gente já conhece. Esse daqui já é conhecido. Por que já é conhecido? Porque a gente vendeu as opções. Tá certo? Então, a gente vendeu as opções. Então, aqui, então eu já sei esse. Então, olha que legal. Eu não tenho três variáveis e 2 equações, que aí não dava para resolver o problema. Eu já tenho 2 equações e 2 incógnitas, que são o NS e o N2. Tá certo? Esse daqui, o delta de cada um e o gama dessas opções que a gente vendeu, a gente já conhece, e essa quantidade N também, porque nós vendemos. Então, a gente já conhece isso. Então, 2 equações, 2 incógnitas, legal. Sisteminha tranquilo que a gente consegue resolver. E aí, basicamente, esse sistema aqui, pego esse lado aqui, só uma coisa, como a gente vendeu, esse NC aqui, se é vendido, esse NC, ele é menor do que 0, porque a gente vendeu as opções. Então, só para lembrar disso daqui, o sinal não está aqui, mas ele depois se resolve. Quando vocês colocarem os números, ele vai resolver. Então, aqui tem o sistema de equação, esse lado aqui, esses 2 números são conhecidos, jogo para o outro e resolvo. Resolvendo isso daqui, eu vou poupá-los de ficar resolvendo cada um dos passos, mas aqui, eu tenho a quantidade N2, ela vai ser igual a menos, esse NC vai para o outro lado, então vai ser menos NC vezes o gama C. E uma coisa, a gente começa resolvendo por esse lado aqui. Até porque, essa daqui, o gama do ativo objeto é igual a 0. Então, esse daqui, esse termo todo vai dar 0. Então, já sai de cara aqui, eu pego esse lado, esse termo vai para lá, trocando o sinal, e o gama 2 eu mando dividindo. Então, está aqui o gama da segunda opção que a gente escolheu, vem para cá. Está aqui, o N2 já foi resolvido. Uma coisa, normalmente a gente escolhe aqui, normalmente se escolhe opções que estejam out of the money, ou fora do dinheiro. Por que isso? Porque elas têm um delta pequeno, então não vão aumentar muito a quantidade dos ativos. O gama delas também não é assim tão grande, mas ela compensa, nos ajuda a zerar isso daqui. Tá ok? Então, uma opção out of the money é interessante para colocar aqui e usar como opção 2. A gente vai ver no exemplo numérico. Então, a primeira resposta é essa aqui, o N2 sai dessa primeira equação aqui do sistema,
Então é facinho, inclusive, de resolver. O gama a gente conhece, o NC conhece, o gama 2 a gente conhece, porque é uma opção que a gente escolheu, tá certo? E a partir daqui, o que a gente faz? Pega esse N2 aqui e substitui aqui em cima. Esse ΔS a gente já sabe que é igual a 1, tá certo? Então, até o número de variáveis aqui fica pequeno. Então, eu preciso saber qual que é o NS. O NS, porque o N2 a gente já calculou agora, já tem. Eu quero saber o NS, que é a outra incógnita aqui. O que eu faço aqui? Seguinte, é só mandar as coisas, os dois lados com sinal negativo. Então, fica menos NC vezes o ΔC, que são as opções que a gente vendeu. De novo, ela é com sinal negativo, porque a gente lançou. Então, ficar menos com menos vai ficar mais, ou seja, a gente vai comprar o ativo objeto. É a mesma coisa aqui. E a gente vai comprar essas opções. Então, menos aqui o N2 vezes o gama 2, tá certo? Desculpe, N2 vezes delta 2. Eu olhei a equação ali. Então, atenção com isso, ó. N2 vezes delta 2. Tá? Porque agora, ó, é essa segunda equação. Então, peguei aqui, quero resolver aqui, ó, o NS. Eu já zerei o gama com esse N2. Agora quero chegar ao NS. O que eu faço aqui? E o NS aqui, como o gama do ativo objeto é zero, esse termo ficou zero, não nos atrapalha em nada. Então, vem aqui, eu quero zerar esse delta. Como eu zero o delta, eu tenho que escolher o N2 já foi resolvido, o NC a gente já conhece, o NS é só mandar para o outro lado, o NC vezes delta C menos N2 vezes o delta 2. Sendo que o N2 a gente já tem. Está aqui, ó. Esse N2 a gente já calcula e substitui aqui. E aí pronto. Então, aí a gente chega nesse NS, que é a quantidade do ativo objeto, no caso, que a gente vai ter que comprar para fazer o nosso delta gama hedge, tá certo? Então, pronto. Com isso, eu já tenho, assim, tanto a quantidade das novas opções que a gente tem que escolher, que vai resolver o problema da convexidade, e desse lado aqui, a quantidade do ativo objeto, que a gente tem que adquirir também para fazer essa estratégia. Tá joia? Muito bom. Deixa eu voltar lá para o Excel. Então, resolvemos agora o nosso delta gama hedge. E aqui, é só voltar. Opa. Então, voltando aqui. Pronto, agora sim. Nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu peguei ali 3 opções da Petrobras, aqui eu tenho usado nos exemplos aqui de Delta Red, gregas e tal. Então, está aqui o preço do ativo objeto, a ação da Petrobras, a preferencial. 3 strikes diferentes, porque eu tenho a primeira está in the money, porque o ativo objeto vale mais do que o preço de exercício. A segunda está at the money, então o ativo objeto é quase igual ao preço de exercício. E a terceira está out of the money, essa Petri F299, porque o preço do ativo está menor do que o preço de exercício. Então é melhor comprar no mercado do que pagar mais caro exercendo a opção. Aqui calculados os preços usando o Black-Scholes, só de curiosidade, o delta usando as fórmulas aqui do Black-Scholes, o gama também. Escondidinho está o Vega, que eu vou mostrar também como fazer um Vega Red também. E aqui eu tenho, olha, as calls que foram vendidas, que elas estão in the money, tá certo? São essas calls aqui a 1,28 de prêmio. E eu coloquei uma quantidade, ó, vendi 100. Então essa quantidade eu coloquei o delta de cada uma delas, que são esses delta daqui, ó, que eu já peguei calculado.
delta e o gama da call que a gente vendeu. Aqui eu multipliquei cada um dos deltas e gamas pelas suas quantidades. E nessas duas últimas colunas aqui, eu vou acumulando o delta vezes a quantidade, somando cada um dos passos aqui para a gente zerar, tá ok? Então, no final aqui, ó, tem que estar tudo zeradinho. Quer dizer que a gente conseguiu zerar o delta e o gama. Isso quer dizer que se o ativo objeto subir e cair de preço, a nossa carteira de hedge vai ter uma variação igual a zero, tanto no nível de gama como no nível de delta, ou melhor, pela ordem no nível de delta como no nível de gama. Eu começo primeiro zerando o gama. Como que eu faço isso? Então, pego aqui, ó, o total de gama vezes quantidade, coloco o sinal negativo, porque foi como a gente fez, e divido pelo gama da opção que a gente escolheu. Eu escolhi essa opção aqui, ó. Esse gama aqui é dessa opção out of the money. Por quê? Repara o seguinte, ó, é o que tem menor gama diferente das outras. Eu não escolhi a própria opção que a gente está fazendo aqui, porque aí eu estou já desmanchando a minha estratégia, tá ok? Mas escolhi aqui outra opção. A outra vantagem de eu escolher opção out of the money, e vantagem importante, o custo dela é menor, tá certo? E isso é importante. Então, vou gastar menos para fazer essa brincadeira também, tá joia? Então, o delta é menor, o gama é menor, e o menor que a outra é the money, e o prêmio é menor, então a gente gasta menos para fazer esse hedge. Então, aqui, ó, usando a fórmula, o que eu fiz aqui é basicamente, ó, aqui, usando a fórmula. Então, o gama da opção que a gente vendeu, vezes a quantidade que a gente vendeu, dividido pelo gama da segunda opção, que é essa 299, aqui está out of the money, que a gente usou para zerar. Feito isso, aí eu tenho aqui, ó, faço a mesma coisa, calculo aqui o delta e gama acumulado. Agora eu já calculei essa quantidade, calculo aqui, ó, delta vezes quantidade, gama vezes quantidade dessa segunda opção, que a gente usou para zerar. Então, o nosso delta acumulado ficou menorzinho, quer dizer que a gente já zerou ali uma parte, quando comprou a segunda opção, mas já conseguimos zerar o gama. E agora a gente vai colocar o ativo objeto na carteira. O ativo objeto tem gama zero, então beleza, ele não vai atrapalhar o que a gente já conseguiu zerar aqui, tá certo? Agora eu só preciso zerar esse delta aqui. Como vou zerar o delta? Agora é molezinha. Pego esse delta vezes a quantidade dessa opção que a gente colocou aqui, esse total, e divido pelo delta do ativo objeto, que é 1. Então, pronto, na verdade, nem precisava dividir por 1. Já é esse valor aqui. Essa é a quantidade do ativo objeto que a gente tem que comprar. E aí, com isso, multiplicando essa quantidade pelo delta e somando com o resto aqui, que a gente já estava acumulado, zeramos o delta e zeramos o gama. E aqui eu faço a mesma conta, multiplicando a quantidade aqui de cada item da carteira com o delta e o gama respectivo aqui de cada um deles. Tá joia? Opa, deixa eu mostrar aqui. Pronto, o gama, fazendo somar produto. Então, funcionou bonitinho, resolvemos o sistema. Você vê que não é um sistema complicado, então, zerar o delta gama não é tão complicado, muito pelo contrário, é molezinha. E aí, se você quiser, você pode fazer também, montar uma carteira autofinanciada. Como fazer isso daí? Dá uma olhadinha no outro vídeo do Delta Hedge que a gente discutiu como fazer essa carteira autofinanciada, onde, na verdade, sim, o que você vai fazer? Vai tomar dinheiro emprestado, você já tem uma parte de dinheiro que você tem ali das opções que você vendeu inicialmente, das quais você vendeu inicialmente. Você vai pegar e vai olhar do total que você tem que desembolsar de comprar de opções e ativo objeto, e vai pegar agora e ver o que falta e tomar dinheiro emprestado. Tá joia? Então,
É assim que faz. E aqui embaixo, aí de surpresa também, é um delta gama vega red. Então, nesse mesmo caso aqui, ó, eu tenho aqui o vega, também usando as fórmulas lá do Black-Scholes. Tem um videozinho que mostra como usa essas fórmulas e quais são elas, no caso do Black-Scholes. Então, eu já calculei o vega de cada uma das opções. E aí eu venho para cá. E aí é o seguinte, eu vou ter que adicionar uma terceira opção. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho o primeiro passo. É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó. Então, primeiro passo, só para comparar as duas. Aqui é o delta gama red, que eu zerei aqui cada um das gregas da carteira. Aqui eu tenho as mesmas 100 opções, os dados dela, tá? Só que agora eu tenho aqui o delta e tenho o delta, o gama e o vega multiplicando pelas quantidades. E eu tenho letrinhas aqui, ó, C, F, A, D, B e E, porque a gente chega também num sistema, só que agora com 3 equações, tá certo? Mas fiquem tranquilos, tenho 3 equações, tenho aqui 3 incógnitas, e também consigo resolver tranquilamente. E vocês vejam, o procedimento já está aqui. Então, já tenho as opções, aqui no valor de 100, o delta gama delas, multiplico aqui para cada uma das quantidades, e aí, o que eu faço? Eu vou montar um sistema onde eu tenho o quê? E aí eu montei o sistema aqui desse lado. Para vocês verem aqui. Então, C é a quantidade de calls que a gente vendeu vezes o gama da call. O F é a quantidade de calls que a gente vendeu vezes o vega da call. E o que eu quero zerar agora é o seguinte. Eu tenho o gama de uma opção. O A é a quantidade que eu quero... Aliás, desculpe. O A é o gama da opção. Dessa segunda opção. A primeira é a call que a gente vendeu. Aqui eu tenho a segunda opção, que é para zerar o gama, tá certo? E agora eu vou zerar o vega. E para zerar o vega, eu vou precisar de uma terceira opção, tá? Então, eu tenho aqui... deixa eu colocar aqui a tela, pronto, para aparecer o x e o y. O x é a quantidade da segunda opção que eu tenho que comprar ou vender, aí depende do sinal, para zerar o gama. E o y é a quantidade da segunda opção, aliás, da terceira opção, que no caso eu vou ter que vender para zerar o vega, tá joia? Então, eu chego num sistema onde a quantidade de opções aqui, da segunda opção, vezes o gama dela, mais a quantidade da terceira opção, vezes o gama dela, que é o Bzinho, mais C. C é o gama aqui total, tem que ser igual a 0. Já lembro, de novo, o gama do ativo objeto é 0, então nem coloquei ele aqui nesse sistema. E a segunda equação, eu quero zerar o vega. Então, para zerar o vega, o que eu tenho que fazer? É o D, que é o vega dessa segunda opção, mais o E vezes a quantidade, que é o vega da terceira opção, vezes a quantidade da terceira opção, mais a quantidade do vega vezes o vega vezes a quantidade das calls que a gente vendeu, que é aqui, ó, essa equação. Cheguei nesse sistema, o que acontece? Vou resolvê-lo, resolvendo assim, passa o C e o F para o outro lado, que vocês estão vendo aqui, ó, ficou negativo, e aí resolvo o sistema, e aqui está no passo a passo. Então, para resolver esse sistema, o que eu fiz aqui? Peguei a equação de baixo, tá? E multipliquei por menos A sobre D. Por quê? Multiplicando tudo por menos A sobre D, eu vou chegar nesse lado aqui, nessa equação aqui, em menos AX, e aí eu somo com a equação aqui de cima.
Então, multiplico tudo aqui, multiplico essa equação por menos A sobre D, todos os termos, e aí vou somar com essa aqui de cima, que é isso que eu faço nesse pedaço, e aí eu consigo resolver o y, porque dessa forma eu zerei o x. Então, zerei o x, consigo resolver o y, essa é a fórmula do y, ou seja, essa quantidade de opções que a gente precisa comprar ou vender, aí depende do sinal, para zerar o vega, e essa aqui, uma vez que eu resolvi o y, eu consigo resolver o x, ó, aqui, ó, tanto que o x sai em função desse y que a gente resolveu. Então, resolvendo o y, eu consigo chegar no x, que é a quantidade de opções que a gente precisa comprar ou vender, também, de novo, depende do sinal, para zerar o gama. Então, resolvendo, ó, substituindo ali as fórmulas, essas fórmulas aqui estão ligadas, saíram da resolução do sistema que eu coloquei. Aqui, ó, também é a outra fórmula, tá joia? Então, com isso, e aí calculando as quantidades, pegando cada uma, essas quantidades aqui, ó, do x, que dá 73,40, e essa aqui, o menos 19 e 18, vejam que no final eu zerei aqui o gama e o vega, tá certo? Então, aqui, ó, tá zerado. Vou colocar uma corzinha aqui, ó. Aí. Zerei. Dessa maneira, o gama e o vega dessas opções, aliás, da nossa carteira, tá? Até porque o vega do ativo objeto também dá zero. Então, ele não atrapalha a nossa vida. E aí, só faltou o quê? Zerar esse delta da carteira, esse menos 43,61. Como que eu faço isso? Aí eu vou usar o ativo objeto, e aí é uma continha simples. Pego o quanto que falta zerar, tá certo? Que é o delta vezes a quantidade, e divide pelo número de, ou melhor, pelo delta do ativo objeto. O delta do ativo objeto a gente já discutiu, é igual a 1. Então está aqui, é o 43,81. Então, se eu estou negativo 43,61, eu vou ficar positivo, então vou ter que comprar 43,61 ativos objetos para zerar aqui. Também, se eu quiser financiar, eu pego todos esses valores, pego o quanto que eu já recebi e mais esses valores que eu tenho que comprar e vender e tal, faço essa conta e vejo o que falta de dinheiro aí, tomo o dinheiro emprestado, uma taxa livre de risco, de preferência, ou próxima a isso, para você não colocar custo demais aí e aí ficar com prejuízo, tá certo? E aqui, só constatando, ó, cheguei no final, comprando 43,61 ativo objeto, cheguei aqui, ó, zerei o delta, vocês estão vendo aqui no final, da carteira, o delta da carteira, o gama da carteira, e zerei também o vega da carteira. Então, essa carteira agora está protegida de variações do preço, tanto do delta quanto do gama também, então já estamos protegendo daquela convexidade que a gente já discutiu, e também estamos protegendo de variações da volatilidade implícita, tá certo? Muito bem. Então, assim que a gente faz para zerar e proteger. Voltando aqui, ó, se eu quisesse aqui, eu só precisaria, se eu quisesse zerar o gama aqui também, aliás, o vega para colocar aqui, eu teria que colocar aqui, ó, o vega da carteira, e aí ia ter, ó, NC vezes gama C, opa, não é gama, vega, agora é vega C mais NS vezes gama S mais N2 vezes vega 2, é isso? E aí eu tenho que colocar mais uma terceira opção, mais N3 vezes vega 3, tá joia? E quero zerar. Então, o sistema quero zerar isso daqui, o vega da carteira. E aqui teria, para zerar, fazer o vega head, teria que colocar aqui, ó, N3 vezes o delta da terceira opção, mais N3 vezes o gama da terceira opção.
E aí resolveu o sistema. Lembrando também aqui, ó, que o vega do ativo objeto, o vega do ativo objeto é igual a zero, ou seja, esse termo aqui, ó, também vai ser igual a zero. E aqui já é conhecido, esse pedaço aqui, ó, também esse aqui já é conhecido, que a gente já tem essa quantidade. Por isso, fica um sisteminha aqui, ó, de duas equações, o vega com o gama, que a gente resolve em primeiro lugar, e depois resolve essa primeira. Foi basicamente o que a gente fez aqui com o gama, com o delta, tá? Então, quem quiser partir para um RED maior, aí resolver esse sisteminha, que foi que a gente viu ali no Excel, que dá para fazer ali em etapas, e aí você pode... e com o Rho? Aí vai adicionando, tem que colocar mais uma equação do Rho, eu quero zerar e colocar aqui, e brincando dessa maneira. Tá joia? Muito bom, pessoal. É assim que faz um delta gamma red, e vimos também um delta gamma vega red. Como calcular, na verdade, a ideia mesma do delta red, a única coisa é calcular quanto que você tem que comprar de um. E lembrando assim que, olha, para conseguir zerar uma determinada posição, eu vou ter que, dependendo do comportamento, colocar outras opções aí na carteira, o que não é problema. A carteira vai ficando maior, vai tendo mais ativos, mais opções lá dentro, mas o que pode só vai te dar mais trabalho, que vai ter que também fazer um rebalanceamento dinâmico, então todo dia está acompanhando ali e fazendo o rebalanceamento, como a gente já discutiu. Então vai gerar mais custo, dá mais trabalho, então aí alguns assim, tem que compensar esse esforço também. Tá legal? E é uma coisa que você tem que levar sempre em consideração na hora de partir para estratégias desse tipo. Tá bom? Até mais!